Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. Meu nome é Jefferson Goulart. Discuti aqui com a Beatriz quais as origens do nosso sobrenome comum, mas não somos parentes, até prova em contrário, né? Essa é acho que a última sessão temática do Congresso, é a sessão T112, né? Bom, nós temos, então, 5 trabalhos. A Raquel vai apresentar continuidade ou descontinuidade na agenda urbanística brasileira, uma análise a partir das mensagens da presidência ao Congresso Nacional de 2003 a 2022. Depois, a Estela, as dinâmicas de financiamento e a reconstrução dos campos universitários. Na sequência, Sara e Viviane, para onde Aracaju está crescendo, condominização, regulação urbanística e conflitos ambientais, um olhar para o bairro Jabotiana. Na sequência, Marina e Maria Paula, remanescentes industriais no subúrbio ferroviário carioca, um breve panorama de reconversões e um estudo de caso. Por fim, a Bianca, tijolo com tijolo, um desenho lógico, reflexões sobre a cidade do capital. Essa é a ordem que foi prevista originalmente. Nós vamos quebrar a tradição e as regras com uma exceção razoavelmente, suficientemente justificada. A Estela pediu que a apresentação dela fosse a primeira, porque ela está diagnosticada com Covid, e, portanto, terá precedência. Nós vamos fazer uma pequena inversão, então os trabalhos serão abertos com a exposição da Estela Cândido. Tá? Rapidamente, eu só queria lembrar alguns avisos que a coordenação nos pediu que compartilhasse com os colegas. Todos já estão razoavelmente familiarizados, mas é importante saber, né? Primeiro, que as sessões estão sendo gravadas para efeito de registro dos anais do evento. Temos aqui a Beatriz como moderadora e responsável para qualquer suporte que a gente necessite. Relembro a todos, todas, que quando não estiverem fazendo uso da palavra, desliguem os seus microfones. Qualquer problema técnico, a orientação é que se deva baixar a versão mais atualizada do software, né, do Zoom. Também evitar o uso simultâneo de muitas abas para não sobrecarregar o sistema. E todos aqui também, todos já fizeram um teste de compartilhamento dos seus slides. Acho que a gente não deve ter esse tipo de problema, espero, né? Muito bem. Dito isso, acho que podemos, então, dar início aos trabalhos, né? Beatriz vai fazer o controle de tempo e a gente combinou o seguinte: são 5 trabalhos que serão apresentados, a gente tem que ser muito rigoroso no tempo para permitir que todos tenham uma distribuição igual, para fazerem uso da palavra, apresentar os seus trabalhos. Vai nos sobrar um tempo mais curto do que o padrão, porque a gente precisa fechar em torno aí de 5 para as 4, porque na sequência tem outras sessões que ocupam os mesmos links das sessões temáticas. Então, nós combinamos o seguinte: Beatriz vai avisar vocês com 12 minutos, cada um terá 15. Então, quando der 12, ela avisa que vocês terão mais 3 minutos para completar a exposição, tá ok? Ok? De acordo? Então, vamos lá. Vamos, então, fazendo aquela pequena inversão e a Estela abre as sessões. Bom trabalho para nós. Tela cheia, Estela, por favor. Bom, boa tarde a todos, né, com o professor Jefferson aqui. Queria, antes de começar a apresentação, só agradecer pela compreensão de todos,
por essa questão de saúde aí, que eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final da sessão. Então, pedi para apresentar primeiro, porque aí, caso eu precise me ausentar, não vou atrapalhar o andamento da sessão. Já está todo mundo visualizando minha tela? Sim. Sim? Tá, eu vou começar, então, a apresentação. Eu vou pedir que, se por acaso travar, vocês, por favor, me interrompam, porque na tela cheia eu não consigo visualizar o chat aqui. Bom, meu nome é Estela, eu sou arquiteta, trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais como arquiteta mesmo, eu sou servidora técnica, e hoje eu vou apresentar um artigo, caso o fôlego permita, que se chama As Dinâmicas de Financiamento e Reconstrução dos Campos Universitários, que é um trabalho derivado da pesquisa de doutorado que eu defendi esse ano. Bom, para começar a apresentação, eu vou fazer uma breve introdução de contexto histórico, porque as universidades brasileiras foram majoritariamente baseadas no modelo universitário norte-americano. E esse é um modelo que privilegia o desenvolvimento da ciência aplicada, ou seja, vinculando o papel da universidade com o progresso industrial e empresarial. E a adoção desse modelo nos países em desenvolvimento da América Latina ocasionou problemas que são resultantes das características socioeconômicas de cada país. Enquanto nas universidades norte-americanas não existe essa dependência primordial de recursos estatais para a expansão e manutenção dos campi, aqui nos países latino-americanos as verbas públicas são extremamente decisivas para essas instituições de ensino superior. Isso de acordo com o Duarte, 2009. E esse contexto histórico levou a profundas discrepâncias entre os diferentes colégios do conhecimento. Eu deixo aqui uma citação da Bulff Pinto, de 2016, que fala que há setores acadêmicos, científicos e socialmente mais prestigiados que outros. As instalações dos centros, institutos e departamentos das ciências exatas de tecnologia são geralmente mais apropriadas e confortáveis, conforto térmico e acústico, que as do setor de ciências humanas. Os primeiros contam com financiamentos mais generosos das agências de fomento e mesmo da iniciativa privada. Essa dinâmica de financiamento é apontada por diversos autores como um dos principais fatores para intervenções na gestão do portfólio de demandas espaciais em universidades. E essas discrepâncias históricas entre os colégios de conhecimento acabam gerando disputas por poder no interior das estruturas universitárias. Dessa forma, os setores administrativos das instituições precisam atuar para tentar minimizar as defasagens acadêmicas resultantes desse processo. No entanto, a própria autonomia universitária e as decisões colegiadas que são típicas dessas instituições propiciam que a atuação administrativa seja limitada e tende a repetir os padrões históricos de discrepância entre as áreas. A partir, então, desse contexto histórico, eu fiz uma análise de caso, um estudo de caso único, holístico, realizado aqui na UFMG, com um recorte espacial limitando a análise ao campus Pampulha, que é o campus principal da instituição e poderia ser mais facilmente comparado com outras instituições similares. Um recorte temporal englobando os anos de 2014 a 2017, que equivale, grosso modo, a um mandato da administração central, antes da pandemia de coronavírus, né, os dados mais recentes, sem que houvesse uma interferência desses fatores nos dados. E, por último, um recorte organizacional, limitando a análise ao Departamento de Planejamento e Projetos, o DPP, que é o responsável por toda a parte de infraestrutura física da instituição. A partir, então, desses recortes, foram feitas duas análises. Uma análise de todos os documentos oficiais relativos a projetos e obras, totalizando mais de 2.000 documentos únicos analisados, e também uma análise do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI da instituição, relativo aos anos de 2013 a 2017, com o objetivo de averiguar como que esse contexto histórico poderia ser verificado na prática gerencial da UFMG. Para contextualizar, eu fiz aqui uma evolução territorial de como que foi a ocupação no campus Pampulha, e essa ocupação pode ser dividida basicamente em 4 fases. A primeira é conhecida como sistema básico, que reflete as décadas de 1960 a 1970, e é uma ocupação espacial que é constituída por uma malha estrutural ortogonal que gera módulos que são articulados entre as faces, resultando em edifícios que foram distribuídos nos quarteirões do campus conforme os colégios do conhecimento, então agrupados nesses quarteirões. A segunda fase, eu denominei de consolidação, que é da década de 80 a 90, e ela é caracterizada
por uma redução dos repasses federais para ampliação e manutenção do campus, levando a um hiato construtivo e ao amadurecimento do papel da universidade com a instituição de políticas de priorização das demandas espaciais, conforme Malad de 2012. A terceira etapa, conhecida como Campus 2000, vai de 2000 a 2010, e os projetos foram elaborados conforme que ficou convencionado se chamar como sistema pavilionar, que é um sistema significa a evolução do sistema básico, mantendo a filosofia prévia de ordenação territorial que já existia, porém revisando os detalhes executivos e as técnicas construtivas para maximizar conceitos como industrialização, padronização e racionalização, buscando dessa forma reduzir o impacto do mercado privado na qualidade final das edificações, conforme Maciel 2012. Isso num reflexo bastante direto da Lei de Licitações de 1993. E, por último, a fase que ainda é atual, que é a fase Reúne, a partir de 2010, que é caracterizada como um período expansionista, mas que foi diretamente impactado por cortes orçamentários, especialmente a partir de 2015, para que se tenha uma ideia, das 24 edificações novas ou grandes reformas nas edificações existentes que estavam previstas, apenas 10 foram executadas até o final do recorte temporal da minha pesquisa. O que se verificou, analisando essa evolução da ocupação territorial do campus Pampulha, é que a ênfase inicial foi dada a edificações associadas às ciências da vida. Já na fase de consolidação, os maiores investimentos foram na área de humanidades, e isso foi associado a esse período de maior restrição orçamentária. E nas fases mais recentes do Campus 2000 e do Reúne, foram enfatizadas edificações relacionadas ou às ciências da vida ou exatas e tecnológicas, com maior destaque para edificações consideradas multidisciplinares ou de apoio às atividades fim no período do Reúne. A partir, então, dessa análise, o que se verificou foi que, na fase de consolidação, não houve uma redução drástica da área construída total, ou seja, as obras que foram realizadas nesse período tiveram um custo reduzido por metro quadrado, quando comparado, né, às demais fases de ocupação, permitindo uma expansão territorial semelhante com uma menor disponibilidade orçamentária, isso vinculando, né, a área de humanidades. E, mais recentemente, das obras associadas ao período do Reúne, que foram executadas até o final de 2017, ou seja, que foram priorizadas no momento de restrição orçamentária, nenhuma delas pertencia à área de humanidades. Aí eu fiz aqui 5 imagens que refletem essa ocupação territorial, sendo que a fase do Reúne se desdobra em duas etapas, em duas imagens, perdão, refletindo o que foi executado efetivamente até o final de 2017 e a projeção para os próximos anos, sendo que é possível verificar essa ocupação inicialmente focada na área de ciências da vida, a área de humanidades bastante concentrada na fase de consolidação, e as fases mais recentes focando especialmente em exatas e tecnológicas e na expansão do Colégio de Ciências da Vida. Partindo, então, para analisar a conjuntura atual da instituição, a análise do PDI, né, do Plano de Desenvolvimento Institucional, demonstrou o foco institucional em, basicamente, 4 novas edificações que estavam previstas para serem executadas no período do Reúne. O Centro de Informática e Comunicação, o Centro de Transferência e Inovação Tecnológica, o Centro de Internacionalização, todas essas consideradas como instituições de apoio multidisciplinares, e o teatro universitário, que teria um caráter um pouco mais próximo da área de humanidades, mas que também poderia ser considerado multidisciplinar. E o PDI apresentava também, em paralelo, a meta de criação do Centro de Estudos e Pesquisa em Humanidades, embora mostrasse ações que se restringiam puramente à promoção de eventos, não se refletia espacialmente numa edificação específica. Esses eventos poderiam ser subsidiados pela reforma do Complexo de Ciências Humanas, que é uma edificação que concentra 3 unidades acadêmicas da época da fase de consolidação do campus, mas isso fica subentendido pela análise do plano de desenvolvimento. Em paralelo, o que se verificou na análise dos documentos vinculados ao Departamento de Planejamento e Projetos foi que essas edificações que deveriam guiar o planejamento estratégico da instituição nesse período do recorte temporal tiveram, na verdade, uma participação bastante tímida na produção do departamento, com o Centro de Internacionalização representando só 3% dos produtos efetivamente emitidos,
e o Centro de Transferência e Inovação Tecnológica só 2% desse total, sendo que o teatro universitário não teve nenhum registro identificado, ou seja, foi uma demanda que foi completamente paralisada durante esse período do recorte temporal. E aí se verificou que, juntando esse contexto histórico com os dados levantados, existe uma espécie de um ciclo vicioso na instituição, porque os dados apontam que as humanidades tendem a receber menores investimentos, as discrepâncias históricas acabam sendo reforçadas pelas demandas da comunidade acadêmica, que tendem a direcionar os esforços da equipe do departamento de projetos, mesmo que contrariando o planejamento estratégico da instituição, né, definido pelo plano de desenvolvimento. E, em paralelo a isso, existe uma captação autônoma de recursos que, especialmente em momentos de contingenciamento orçamentário, tende a ser uma solução para suprir as demandas espaciais imediatas por iniciativa da própria comunidade acadêmica. Essa captação não é essencialmente prejudicial à instituição e pode, inclusive, ser uma solução que não apenas atende os interesses do receptor das verbas, mas ajuda a reduzir a pressão sobre os demais recursos da instituição, permitindo que eles sejam direcionados, né, para outras áreas que não são igualmente beneficiadas pelo financiamento de fontes externas às verbas oficiais. Porém, existe um problema quando essa autonomia de captação de recursos desvirtua as diretrizes de médio e longo prazo da instituição, ou quando ela é utilizada para intervir indevidamente nos processos de produção ambiental da universidade, contribuindo para reforçar essas lacunas históricas. Eu coloquei aqui uma citação de Kerr, de 2005, que eu acho que traduz bastante isso. Ele diz: esses recursos, por sua vez, vinculam os recursos das próprias universidades. Eles influenciam a designação do espaço. Eles determinam a distribuição do tempo entre ensino e pesquisa. De forma geral, eles estabelecem as áreas nas quais o crescimento das universidades será maior. Assim, de maneira quase imperceptível, a universidade é afetada. Ou seja, no território universitário, que é um local de um objeto frequente de reivindicações por redistribuições e adequações espaciais que acompanham, né, as constantes mudanças na composição da comunidade acadêmica e as inovações nas atividades, a gente precisa ter critérios para promover um atendimento equânime. E sem que isso exista, cria-se um cenário de disputas internas que agravam as discrepâncias históricas já existentes. E, nesse sentido, a estrutura administrativa universitária, que é baseada em ações colegiadas, privilegia que as decisões sejam tomadas pelos próprios interessados nos resultados, por vezes em detrimento da missão e do planejamento estratégico da instituição. Licença, Estela, faltam 3 minutos. Tá, eu já estou finalizando. Obrigada, Beatriz. Como consideração final, então, do artigo, o que a gente verifica é que, com o crescimento urbano, os campi universitários foram cercados pelas cidades e a expansão dessas instituições passou a ser limitada pelo potencial construtivo dos terrenos, caminhando, então, para a consolidação desses territórios e para a necessidade de abarcar as novas e as renovadas atividades nos espaços já pré-existentes. Nesse sentido, as equipes técnicas e a comunidade acadêmica, como um todo, precisam voltar os olhares para processos de renovação e de redistribuição dos espaços universitários. E para que essa renovação seja legítima, é preciso que a gente reavalie criticamente o papel social das universidades, seus objetivos científicos e acadêmicos, os limites e os potenciais da sua autonomia, de forma a atuar ativa e conscientemente nos rumos das instituições. Isso porque, se a universidade não for capaz de prover ambientes adequados para o desenvolvimento acadêmico e científico de todas as suas áreas, ela tende a ter a sua legitimidade social questionada. Ou seja, quando ela estabelece, de forma consciente ou não, condições desfavoráveis para o desenvolvimento de parte das suas atividades expressivas, a universidade abre espaço para questionamentos sobre a sua capacidade, eficiência e relevância, especialmente em momentos de contingenciamento orçamentário devido a essa dependência de recursos estatais. E justamente por serem autônomas na aplicação dos repasses, o custo de oportunidade relativo a esse, entre aspas, desperdício de recursos se reflete direta e indiretamente na estrutura das universidades, porque não só reduz a disponibilidade orçamentária presente, limitando o alcance das iniciativas institucionais, como também reduz a disponibilidade orçamentária futura, quando retrata as universidades públicas como instituições corruptas e ineficientes, deslegitimando as suas funções
e fornecendo argumentos para contestar o seu papel social, em especial, né, nesses momentos de crises orçamentárias. Mas, mais do que isso, quando a universidade relega ciências humanas a um segundo plano, ela acaba retardando uma urgente conscientização social e contribui, mesmo que inadvertidamente, para manter as precárias condições sociais que foram herdadas do nosso histórico colonialista. Então, eu deixo aqui para finalizar as referências que eu utilizei na apresentação e meu contato, especialmente se eu não conseguir, desculpa, ficar até o final da apresentação para qualquer esclarecimento. Muito obrigada. Muito obrigado, Estela. A voz faltou em alguns momentos, tem que hidratar muito, né? Eu já estou aqui com a garrafinha do lado para repor. Mas passa. Muito bem. Bom, na sequência original, a primeira apresentação seria da Raquel, mas eu não me lembro de ter visto a Raquel. Está entre nós? Vamos ver aqui entre os participantes. Acredito que não. Não localizo a Raquel. Ela não está presente. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos pular, se até o final do tempo reservado para as apresentações ela se incorpora ao grupo, ela fica para o final, então, certo? Muito bem, então. Na sequência agora, a Sara e a Viviane. A Sara já estava a postos. É você ou vocês vão dividir? Não, a gente está se dividindo em outras atividades, eu que vou apresentar. Ok, Sara, então fique à vontade. Eu vou só... Vocês já estão vendo a tela? Sim. Pronto, ok. Nesse momento, eu vou deixar de ver vocês, então, quaisquer questões, peço que gentilmente vocês utilizem o microfone para me ajudar, ok? Bom, boa tarde a todos, eu sou a professora Sara, eu sou professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Sergipe, sou membro do Observatório das Metrópoles e também faço parte, né, como coordenadora do CEPUR, né, que é o grupo de pesquisa daqui da universidade. Esse trabalho se originou de uma discussão na Justiça Federal de um bairro, né, o Jabotiana, que tem sido objeto de intensos conflitos ambientais oriundos da produção urbana, que é o que a gente vai dar uma olhada há pouco. Então, enquanto pesquisadora, eu pude contribuir nessa discussão e a gente trouxe aqui para apresentar no nosso NAMPARC. Bom, então o objetivo... Sara, desculpa, a sua apresentação não está aparecendo. Isso. Tá. Então, exatamente o que eu ia Ela falar. Tá agora, depois. Agora sim. Ok. Tá vendo? Ok? Agora ok. Sim. Aí, na hora que você colocou para apresentar em tela cheia, ela não apareceu. Tá bom. E então agora vocês conseguem ver? Posso continuar assim? Sim. Pronto, então tá bom. Vou só, então, deixar ela um pouco mais ampliada. Então, o objetivo desse trabalho que a gente está apresentando aqui é analisar os entraves da produção urbana capitalista no bairro Jabotiana, que é um bairro localizado na zona oeste da capital sergipana, nos últimos 43 anos, como materialização da atuação do Estado e do capital imobiliário. Para isso, a gente fez levantamentos bibliográficos, levantamentos documentais, levantamentos de informações em órgãos públicos referente ao licenciamento dos empreendimentos que foram implantados e, com isso, nós conseguimos construir cartografias para a gente conseguir entender espacialmente que processos estão ocorrendo nesses últimos 40 anos. Então, só para a gente situar, aqui a nossa capital sergipana, com os municípios
integrantes da região metropolitana no entorno. Aqui é o centro de Aracaju, dá para ver meu mouse? Dá? Ok. Aqui é o centro da nossa capital sergipana e o bairro Jabotiana está localizado na face oeste, né, bem distante da área mais urbanizada da nossa capital. Então, foi um bairro que foi criado em 1982, é hoje o terceiro maior bairro em área territorial, e, de acordo com o IBGE de 2010, o bairro abrigava cerca de 18 mil habitantes, cujo crescimento demográfico de 2000 a 2010 foi em cerca de 76%. Né? É importante mencionar que esse bairro, as primeiras ocupações são oriundas de ocupações rurais, né? Marcada pelo sítio do Quirino e pelo Largo da Aparecida, que ainda hoje resiste à sua permanência. Então, observando uma imagem de 1979, a gente consegue entender inicialmente a atuação do Estado, né, na década de 70, que traz para esse bairro a construção de 3 conjuntos habitacionais sob financiamento do Banco Nacional de Habitação, né, as famosas políticas habitacionais do governo federal, e foram inseridos 3, né, grandes conjuntos que vão somar aí cerca de 2.000 novas unidades habitacionais, os conjuntos Presidente JK, Sol Nascente e Santa Lúcia, conforme as marcações que são demonstradas aqui na imagem satélite. Então, antigamente, era uma área de grande vazio urbano, distante, né, das oportunidades da cidade, e, nesse momento, conduz, através do financiamento do governo federal, uma expansão bastante periférica na porção oeste, já, né, nos limites com o município de São Cristóvão, que é um município da região metropolitana, como eu já citei anteriormente. A partir dos anos 2000, a gente observa a continuidade dessas políticas habitacionais, né, em Aracaju, e, novamente, o bairro Jabotiana ele é objeto da produção de novos conjuntos habitacionais, dessa vez oriundos do programa de arrendamento residencial. Só para a gente ter ideia da dimensão da inserção de empreendimentos em Aracaju, o Jabotiana foi o segundo bairro que teve mais produção de empreendimentos, só perdendo para Aruana, né, que é na porção sul, né, na antiga zona de expansão urbana, que teve 17 empreendimentos. Então, nos 8 condomínios fechados que foram inseridos no bairro Jabotiana, estão localizados 1.500, cerca de 1.600 apartamentos em edifícios de 4, né, pavimentos sem elevador, aquele famoso projeto, né, em forma de H. Depois nós observamos, dando continuidade a essa produção habitacional no bairro, a gente observa a construção de 22 condomínios verticais pelo, então, programa Minha Casa Minha Vida, que substituiu o programa de arrendamento residencial. Né? Então, em 7 anos, a gente observou a produção de cerca de 4.000 novos apartamentos, novamente, a tipologia vertical sendo bastante utilizada. O bairro Jabotiana vai concentrar 30% da produção total do Minha Casa Minha Vida, né, na capital, e aí vem formar, né, novas áreas de segregação, transformando um espaço que tinha características fortes rurais para uma área urbana, mas distante, né, de todas as oportunidades que uma cidade justa e equilibrada pode ofertar. Né? E aí, nessa imagem recente, a gente pode observar os empreendimentos destacados em manchas vermelhas e numa área que é bem limítrofe, né, do município de São Cristóvão, inclusive alguns empreendimentos nomeados, embora no território de São Cristóvão, como se fossem de Aracaju. Né? A venda da moradia como conceito da exclusividade, do status social
e da segurança que é impregnada nos discursos, né, do marketing imobiliário das construtoras. Então, a gente vê um novo desenho, né, dessa área, caracterizado pela condominização da moradia social e uma nova configuração, né, no espaço em função de uma série, né, de muros que a gente observa no bairro. E aí, juntamente com o financiamento dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, o mercado, que também é agente desse programa, Par e Passo vem também trazendo outros empreendimentos, né, 24 condomínios verticais voltados para a classe média, que vão se somar, né, nesse novo espaço, né? Então, o mercado ele vai consolidar os núcleos que foram anteriormente iniciados pelo BNH, né, com característica ainda horizontal, né, era tipologia horizontal, né, as casas unifamiliares, mas, posteriormente, esses núcleos foram sendo ampliados, né, através do programa de arrendamento residencial e pelo próprio Minha Casa Minha Vida. Essa incidência de vários condomínios verticais nessa área se deve à questão da racionalização da construção, a terra mais barata, a redução dos custos em função da multiplicação do solo, né, e também do tamanho da unidade habitacional com uma menor área útil, o que vai favorecer mais quantidades de habitações, o que significa, então, na linguagem do mercado imobiliário, mais lucratividade. Então, no total, nesses 43 anos de produção urbana no Jabotiana, a gente observa cerca de 60 empreendimentos, 12 mil novas unidades habitacionais, cuja produção, a maior parte é de responsabilidade do Estado, né? Cerca de 64% dessas unidades habitacionais foram, né, construídas e financiadas pelo Estado. Apesar de, inicialmente, serem inseridas moradias no modelo horizontal, né, hoje o modelo vertical vem tendo bastante força, né, com a maior parte dessas moradias, né, o apartamento, e esse contraste, né, que existe dessa moradia fechada, dessa moradia produzida e formal pelo empreendedor, com as duas ocupações precárias que resistem ali naquele bairro, né, que é a invasão de Jabotiana e o Largo da Aparecida. É importante apontar que, embora observamos a atuação de 3 programas habitacionais, né, ao longo desses anos, essas duas ocupações resistem e nunca foram solucionadas através desses financiamentos desses programas habitacionais. Nesse quesito, né, o plano diretor tem um papel fundamental, né, enquanto legislação, enquanto regulador, né, da expansão urbana da nossa capital, de incentivar essa ocupação para esse bairro bastante periférico, né? O nosso plano diretor tem um coeficiente de aproveitamento único de 3, podendo chegar a 4 a isenção de pagamento de outorga. Então, esse fator de multiplicação do solo é bastante alto, né, e que privilegia, né, os interesses imobiliários, somado à baixa taxa de permeabilidade, que chega a 5%, né, o mínimo, o que faz com que um bairro que seja um bairro cujas características ambientais seja bastante forte, bastante presente, que ele entre em colapso, né? Então, a gente tem um bairro com várias áreas de preservação natural, como mangues, como lagoas, e quase 30% dos domicílios não têm esgotamento sanitário, né? Então, o resultado dessa equação, né,
produção urbana acelerada, inserção de empreendimentos verticais, uma mobilidade intensa, né, de novos moradores para um bairro que não tem dotação de infraestrutura no tocante a saneamento básico, a equipamentos públicos, a sistema viário, a transporte público, né? O resultado disso é intensos conflitos socioambientais, né? Então, alguns episódios frequentes, por exemplo, de alagamento, foram marcados no bairro, né? Como em 2011, o transbordamento do Rio Poxinho em torno dos conjuntos Santa Lúcia e JK, em 2015, 100 desabrigados no entorno do Largo da Aparecida, né? Famílias que são residentes dessa ocupação, e em 2019, 76 famílias atingidas pelas enchentes, novamente moradoras do Largo da Aparecida, né? Com isso, em abril de 2016, a Justiça, sob solicitação dos moradores, né, e da Câmara dos Vereadores, determinou medidas contra a União, contra o Estado de Sergipe, contra a Prefeitura de Aracaju, a ADEMA, que é o órgão ambiental, a DESO, que é o de saneamento, e a EMURB, que é o órgão de licenciamento de obras, que paralisasse todos os licenciamentos e alvarás de construção, e que, obrigatoriamente, implantasse, né, uma rede adequada de esgotamento sanitário e drenagem. Então, desde 2016, estamos com esse bloqueio, né, de novas construções no bairro. Então, o que a gente observa como cenário no bairro Jabotiana? Que a legislação é extremamente contraditória, ou seja, uma área que não poderia ter essa carga, né, de novos empreendimentos face à baixa condição, né, de infraestrutura, ela permite que esse espaço se transforme, né? Há um adensamento imobiliário sem um controle adequado, proporcionado pelo Estado, né? Proporcionado pela legislação. O próprio Estado induz a expansão imobiliária para essa área, né? Embora tenha essas contradições ambientais. Então, essa expansão urbana vai gerar vários problemas, não só no tocante à questão ambiental, mas o aumento dos deslocamentos e o aumento do custo, né, de sobrevivência dessas famílias que vão morar nesses espaços, né? Além disso, há um agravamento intenso da relação entre ocupação e suporte de infraestrutura, de mobilidade, e a possibilidade de ocupação versus as condições ambientais existentes no bairro, né? E aí, hoje, é necessário um volume de recursos muito grande, né, para dotar esse bairro de infraestrutura, especialmente no tocante ao escoamento pluvial. Então, contudo, a gente percebe que é extremamente necessária a efetivação de um planejamento real, que, de fato, olhe para as condições reais do espaço urbano, não só no Jabotiana, mas em toda Aracaju, já que esses conflitos também aparecem em outra área, né, muito semelhante ao bairro Jabotiana, mas um planejamento que seja integrado e que olhe questões ambientais, questões sociais, questões urbanas, questões econômicas, né? Uma reforma urbana para a efetivação real do direito à cidade que a gente tanto quer. Então, eu agradeço a oportunidade e estou à disposição para questionamentos. Não quis interromper, mas deu o tempo certinho. Eu vi que já estava no último slide. Obrigada. Ok. Ok, Sara, por favor, tire os seus slides. Isso. Pela ordem, então. Agora, a gente vai passar a apresentação da Marina, é isso?
vai dividir o tempo com a Paula A ou só a Marina vai Marina? apresentar, Jefferson. Isso, Ok. vou apresentar. Marina, cadê você? Estou aqui. Boa tarde. Vocês conseguem ver minha tela? Tela Sim, tá cheia, vamos ver. compartilhada. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Sim, Ótimo, tudo certo. ótimo. Tá, ok. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Marina Alves, sou mestranda do ProURB, UFRJ. Vou apresentar esse trabalho intitulado Remanescentes Industriais no Subúrbio Ferroviário Carioca, um breve panorama de reconversões e um estudo de caso. Esse trabalho também é assinado pela professora doutora Maria Paula Bernays, que também é minha orientadora. É um braço de uma pesquisa mais ampla que está em andamento desde 2020, chamada Remanescentes Industriais no Subúrbio Ferroviário Carioca, Herança e Potência. Dando um breve resumo, esse trabalho trata um pouco da desindustrialização, um processo contemporâneo que tem provocado a degradação de áreas em subúrbios da cidade do Rio de Janeiro. Nós temos muitos remanescentes industriais que estão inativos nessa porção da cidade, apresentando, então, uma latência para gerar transformação urbana, nessa área que, historicamente, não vem recebendo investimentos públicos adequados. Por outro lado, há também uma crescente reconversão de remanescentes nessa região, e tem sido por condomínios fechados, residenciais e shopping centers, tipo de ocupação, né, correspondente a lógicas vinculadas ao mercado. E dando uma breve também introduzida, nós percebemos que as populações locais não vêm sendo atendidas nas suas demandas para aproveitamento desses remanescentes esvaziados funcionalmente e também dos espaços fabris reconvertidos, principalmente em condomínios residenciais. Bom, essa apresentação ela vai estar dividida em 5 pontos. São eles: o recorte territorial de estudo, industrialização e desindustrialização nos subúrbios cariocas, reconversões de remanescentes industriais no subúrbio ferroviário carioca, panorama de reconversões de remanescentes industriais suburbanos e o estudo de caso da antiga fábrica Vulcã. O nosso recorte territorial é uma porção da cidade, essa em laranja, é uma localização estratégica em termos de proximidade com o centro e conexão com as áreas nas franjas da cidade, do Rio. Essa região ela faz parte da área de planejamento 3, que é a região mais populosa, com 37,96% dos habitantes da cidade, tendo 16,6% de percentual de área do município, de acordo com o censo de 2010. Foi se configurando como um lugar de residência de trabalhadores mais pobres, e ela também dá palco para essa industrialização, principalmente a partir do século XX. E ela é uma região da cidade mais servida com as linhas férreas. Marina, é a transição para a Baixada, é isso? Isso, exatamente. Exatamente. Bom, para introduzir essa questão da industrialização e desindustrialização no subúrbio ferroviário, vou apresentar aqui alguns fatores anteriores, em uma escala macro desses processos, né? No âmbito mundial, a industrialização promoveu a expansão e consolidação da urbanização e um crescimento no ritmo exponencial. No Brasil, há uma industrialização acelerada tardia, a partir dos anos 30, e uma migração intensa e metropolização em decorrência dessa industrialização urbana nos anos 50 e 70. Iniciou com a implementação de fábricas de tecido, como essa mostrada nessa figura abaixo, da Companhia de Tecidos Nova América. Por outro lado, a desindustrialização nos países do norte global se iniciou nos anos 60. E já há lá uma cultura de estudos sobre aproveitamento de parques industriais funcionalmente esvaziados. No Brasil, esse processo de desindustrialização ele só vai acontecer depois dos anos 80, durante a gestão do Collor, com a abertura ao mercado externo. E devido a esse contexto, né, muitos dos espaços fabris foram abandonados em algumas regiões que eram tradicionalmente áreas industriais e continuam sem a devida atenção.
Agora, no âmbito dos subúrbios ferroviários cariocas, esse recorte territorial que nós estamos analisando e priorizando, a industrialização se intensifica por conta desses fatores descritos aqui, a partir dos anos 20, com vantagens locacionais, vastas glebas vazias, energia elétrica e ferrovia. A partir dos anos 30, houve um incentivo das políticas públicas e do planejamento da cidade, que induziu essa ocupação industrial nesse território. Já a desindustrialização nos subúrbios cariocas ocorreu a partir da década de 90 e através da adoção de políticas neoliberais. E houve um progresso na questão do esvaziamento fabril, provocando degradação de espaços antes produtivos, né? E a degradação do seu entorno imediato. Bom, aqui nós vamos destacar alguns exemplos de reconversões de remanescentes industriais nessa porção da cidade. São poucos, mas é o que a gente vai abordar aqui nessa apresentação. Mais especificamente, nós vamos apresentar 4 indústrias que foram reconvertidas, que são a Ciba-Geigy, o Curtume Carioca, a Companhia de Tecidos Nova América e o Cimento Branco. Todas essas indústrias são exemplos emblemáticos de reconversões associadas à lógica do mercado. E, bom, esse breve panorama de reconversões, né? Na imagem superior, nós temos a Ciba-Geigy, que foi uma indústria química farmacêutica que se instalou na década de 70 no bairro de Colégio, compreendendo uma área de aproximadamente 43 mil metros quadrados. Em 2015, a Ciba-Geigy ela foi demolida para dar lugar ao condomínio residencial da incorporadora MRV, chamado MRV Rockefeller. Na imagem inferior, a gente tem aqui o Curtume Carioca, que foi o maior curtume da América Latina também, instalado em 1920 no bairro da Penha, e recentemente a sua área de 85 mil metros quadrados abriga o novo condomínio residencial Viva Penha, isso demonstrado aqui na figura, com perda de total da sua estrutura fabril, né? Todos eles estão seguindo essa lógica de mercado, se fechando para o tecido urbano adjacente e causando ainda mais a segregação urbana. Além disso, né, há uma mudança drástica na paisagem suburbana, principalmente por conta da verticalização também impulsionada por legislações urbanísticas municipais. Aqui também temos outros exemplos de espaços fabris reconvertidos, são eles a Companhia de Tecido Nova América, que eu mencionei anteriormente, na imagem aqui superior. Ela foi instalada em 1925, no bairro de Del Castillo, e teve a sua estrutura fabril reconvertida em shopping center, no ano de 1995. Atualmente, ela abriga uma rede hoteleira também e um centro corporativo. E aqui abaixo, a gente tem a fábrica de cimento branco Irajazinho, que funcionou durante décadas na Avenida Meriti, no bairro de Irajá, e popularmente é conhecida como Fábrica Cimento Branco. E ela se mantém como referência até hoje, mesmo depois da sua implosão, que foi no ano de 2014. Hoje, essa área, a área da antiga fábrica, abriga condomínios residenciais construídos pela incorporadora Cury, que são o 10 Vista Alegre e o 10 Irajá. O shopping center, no caso do Nova América, ele teve uma aceitação muito grande pela população local, pela carência de equipamentos culturais e comerciais, mas que está submetido aos interesses do mercado, né? Mais do que os coletivos e das demandas locais necessárias. Agora, partindo um pouco para o estudo de caso, que é essa fábrica Vulcan, eu vou apresentar para vocês um remanescente industrial no subúrbio ferroviário que se encontra abandonado, ainda não foi reconvertido. Tá? Essa fábrica, Vulcan, é uma fábrica de material plástico que foi instalada em 1948, no bairro de Colégio também. Essa imagem aqui ao lado direito é uma imagem de 1965. Ela foi a maior produtora de plástico do Brasil e da América Latina, responsável, inclusive, pela mudança para um estilo de vida moderno, né? Na década de 50 foram instaladas as primeiras calandras, são as máquinas que dão ao plástico fundido a forma de lâminas,
Na década de 90, ainda recebeu investimentos para a instalação de novas calandras. Em 2019, a Vulcã finalizou suas atividades, declarando falência. Nessa imagem de satélite aqui, a gente consegue identificar rapidamente a indústria, aqui onde eu estou mostrando. Ela dá para perceber uma diferença, né, em relação ao tecido urbano local. Ela está implantada num bairro majoritariamente residencial, mas que ainda apresenta alguns resquícios de atividade industrial. Vale ressaltar também que muitas pessoas foram morar nessa região em busca de trabalho e pessoas que já moravam ali também trabalharam na Vulcã, ou seja, havia uma lógica local que orbitava em torno dessa área fabril. Além disso, aqui também vale ressaltar que esse bairro é atravessado pela linha 2 do metrô, antiga Estrada de Ferro Rio Douro. Bom, a falência dessa empresa em 2019 deixou muitos de seus funcionários sem as devidas indenizações. E, atualmente, a Vulcã, a empresa, ela tem uma dívida com a União de mais de R$ 1 bilhão no CNPJ, da sede do Rio de Janeiro. Dentre essas dívidas constam registros de dívidas previdenciárias, FGTS de desempregados, multas trabalhistas e demais débitos tributários. Isso tornou a Vulcã como sendo uma das 500 maiores devedoras da União. Há de se considerar também, né, em contrapartida, que há ainda uma estrutura ali presente, uma arborização em toda a fábrica, inclusive citada por alguns ex-trabalhadores e que se mantém até hoje, bem como outros espaços de convívio coletivo, onde os trabalhadores costumavam descansar e interagir, ou seja, ainda há um potencial nesse espaço fabril a ser explorado. Nessa imagem aqui mais aproximada, nós conseguimos ver a heterogeneidade no tecido ao redor da fábrica, e a indicação dos seus 6 acessos, que partiam desde vias arteriais, coletoras e até locais. Vale ressaltar também que a indústria foi a maior produtora de plástico, como eu disse, e, porém, com todo esse destaque que ela teve, não são encontradas pesquisas ou quaisquer registros sobre esse estabelecimento industrial, muito menos sobre o seu entorno. Essa favela aqui, bem em frente à Vulcã, que se chama Parque São Jorge, ou Favela Para Pedro, ela está localizada em frente ao portão principal da fábrica e não é referida de modo detalhado ou estudada em qualquer material bibliográfico, apenas encontrada em referências de jornal. Marina, temos 3 minutos. Tá, ok, estou finalizando. Obrigada. Bom, segundo a informação dos moradores e trabalhadores, a fábrica Vulcã manipulava materiais tóxicos e a possibilidade de acidentes era sempre considerada. Isso justifica os inúmeros acessos existentes também. Esse quadro nos chama a atenção, já que se trata de uma área muito ampla, mais de 100 mil metros quadrados de terreno abandonado e que não há nenhum estudo sobre toxicidade do solo ou das áreas contíguas à fábrica. E, nas considerações finais, aqui nós mostramos que vemos a necessidade de um amplo debate sobre o impacto de remanescentes industriais no Rio de Janeiro voltados para o planejamento e projeto urbano e ambiental, já que é um tema ausente nos instrumentos de política urbana. Apontamos também a reconversão em condomínios fechados, com perímetros, né, murados, edifícios de grandes alturas, tem trazido insegurança aos espaços públicos e também trazendo obstáculos à paisagem suburbana e uma mudança de modo de vida, né? E nos subúrbios é muito apoiado na sociabilidade de rua. Porém, ao mesmo tempo, nós vemos que os remanescentes industriais também são um potencial e podem trazer áreas verdes, equipamentos de cultura, esporte e lazer em uma região reconhecidamente carente nesse sentido. E nós acreditamos também que demandas locais para a refuncionalização desses espaços devem ser seguidos, evitando a expulsão das populações residentes que sofreram ônus dessa presença dessas fábricas, né? E aqui são um pouco das nossas referências bibliográficas. E é isso. Muito obrigada.
Ok, Marina, muito obrigado. Todos muito disciplinados, né? Em relação ao tempo. Agora, então, a Marina não, desculpe, a Bianca. Vamos ver se eu consigo ser tão disciplinado no tempo quanto os antecedentes. Olha, a Beatriz está ali com um relógio rigoroso para te controlar, hein? Ai, que medo. Vocês estão vendo? Tudo certo? Conseguem me ouvir e ver? Tudo certo. Ok. Eu vou dar início aqui, então. Primeiro, boa tarde a todos e todas. Agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando essas reflexões. Primeiro que esse artigo e as reflexões que ele contém, eles são parte, na verdade, de um texto que foi feito para uma disciplina de doutorado. Então, comparativamente às demais apresentações, temos um cunho mais teórico aqui, como seria de se esperar. O nosso objetivo aqui é compreender os mecanismos de produção da cidade por meio da lógica de classes e da exploração do trabalho. Então, a gente entende a lógica de classes e a exploração do trabalho como motores da forma urbana. Para isso, a gente vai usar 3 textos de base: A Crítica à Razão Dualista, do Chico de Oliveira, Direito à Cidade, do Lefebvre, e A Produção Capitalista da Casa e da Cidade no Brasil Industrial, da Hermínia Maricato. Além disso, a nossa tentativa também é de fazer um link com algumas passagens desse texto a alguns pontos da teoria marxista, especialmente os conceitos de valor de uso e valor de troca. E, no meio disso, a gente propõe alguma analogia com 2 obras, que seria uma obra do René Magritte e a outra obra da literatura, que são As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Então, a nossa fala aqui, emprestando Chico Buarque, ela se intitula Tijolo com Tijolo num Desenho Lógico, Reflexões sobre a Cidade do Capital. Meu nome é Bianca e eu sou doutoranda no ProURB, na UFRJ. Assim, de início, vale a gente pensar que a construção da cidade contemporânea, como muitos autores sugerem, ela é um reflexo espacial de uma ordem econômica vigente, que, por sua vez, determina uma ordem social. Essa passagem do Chico de Oliveira, ela deixa isso claro, porque mostra que a cidade, ou o urbano, nada mais é do que um reflexo espacial de uma ordem que, antes de tudo, impera em uma esfera econômica. Então, como consequência, o espaço ele também acaba por reproduzir uma série de disparidades e contradições que são características do sistema econômico vigente. Assim, essa conformação que a gente tem de centro e periferia, que praticamente toda a cidade está sujeita, se a gente for pensar, ela pode ser pensada também enquanto uma área que produz, que seria essa região da periferia, em contraponto a uma área que é produzida, que seria o centro urbano per se. Na verdade, a gente pode até chegar a pensar que esse modelo de conformação das cidades, ele tem origem lá na Revolução Industrial, que de certa forma seria o berço do capitalismo. Analogamente, a periferia, ainda que ela esteja geograficamente distante do centro, ela fornece a mão de obra para que o centro se conforme como tal, enquanto que ela mesma se vê desprovida de urbanidade, muitas vezes. Então, mais ou menos numa lógica proletariado-burguesia, a cidade contemporânea ela se parece muito com aquilo que os arquitetos estão acostumados a fazer em seus projetos de arquitetura. A gente tem uma área servida, de um lado, que é alimentada por uma área servidora. O retrato formal disso é um apartamento dessas realidades. Então, a gente tem uma cidade dividida e segregada, onde a forma desses espaços muitas vezes é determinante da posição social e, de uma maneira mais abrangente, até da ocupação laboral de quem nela reside. Se a gente avançar um pouco,
dá para pensar que dentro de uma mesma cidade é como se coexistissem duas cidades distintas, já que cada uma aparentemente possui uma forma e um conteúdo que são próprios de cada uma, né? Nesse sentido, a existência de uma cidade-centro e de uma cidade-periferia funcionaria quase que como duas cidades que se olham no espelho, onde uma é um pouco reflexo da outra. Esse reflexo que a gente fala, ele não é necessariamente um reflexo da forma física, até porque a forma física ela difere significativamente do que a gente chama aqui de cidade-centro para cidade-periferia. Mas ela seria, então, reflexo de uma própria lógica econômica que sustenta essas duas cidades e as conforma, então, como tal. Esse pensamento, ele nos faz lembrar de um trecho do livro Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Para quem não conhece, o livro trata de um relato, né, do Marco Polo, faz as suas viagens e ele faz um relato ao grande Khan, a respeito das diferentes cidades que ele encontrou, então, no Império Mongol. E uma dessas cidades é a cidade de Valdrada. E a descrição de Valdrada diz que nela coexistem duas cidades, sendo que uma é reflexo da outra, mais ou menos como mostra aí essa ilustração do Arthur Jacobs. Tudo aquilo que acontece na cidade real, por assim dizer, encontra o seu reflexo na cidade virtual, que é a cidade refletida no espelho. Um trecho da descrição do Marco Polo sobre Valdrada, ele diz o seguinte: às vezes o espelho aumenta o valor das coisas e às vezes anula. Nem tudo que parece valer acima do espelho resiste a si próprio refletido no espelho. As duas cidades gêmeas não são iguais, porque nada do que acontece em Valdrada é simétrico. Para cada face ou gesto, há uma face ou gesto correspondente invertido, por ponto no espelho. As duas Valdradas vivem uma para a outra, olhando-se nos olhos continuamente, mas sem se amar. E essa é a primeira analogia que a gente faz. As nossas cidades contemporâneas, elas são divididas tal como Valdrada. Uma não é o reflexo exato da outra, porque tudo aquilo que acontece em uma, quando reverbera na outra, ela encontra uma outra realidade, que, como dito, é muitas vezes assimétrica e não garante essa proporcionalidade. A gente pode até arriscar dizer que cria-se uma relação simbiótica entre as duas, de produto e produção, como a gente viu, mas, de fato, apesar de estar uma de frente para a outra e operar como espelho, a imagem refletida ela não corresponde à imagem refletora. Assim, as contradições e as dicotomias próprias do sistema capitalista, elas se verificam na cidade, criando um distanciamento entre o polo produtor e o polo produzido pela geração de oposições. A gente percebe na cidade produzida certa racionalidade da forma, por exemplo, enquanto que na cidade produtora o predomínio é de uma organicidade. Há também quem classifique a cidade produzida como uma cidade formal e a cidade produtora como uma cidade informal. Se a gente for pensar também, existe essa possibilidade de considerar a cidade produzida como um lugar de conforto e de aplicação dos instrumentos urbanísticos, enquanto que a cidade produtora ela se vê como um lugar do improviso e do fazer o que é possível. Sobre essa separação, o Lefebvre discorre em O Direito à Cidade sobre os efeitos da industrialização na conformação de Paris. E para o autor, esse apartamento e esse afastamento da classe trabalhadora da própria dinâmica da cidade central, ou formal ou racional, é uma tentativa de desarticular a própria classe em termos sociais. Isso porque quando a classe trabalhadora é empurrada para a periferia, há um afastamento geográfico dela, da cidade central, que seria justamente o centro da urbanidade e da atividade. Então, ao afastar essa classe geograficamente do dinamismo do centro, gera-se também um afastamento crítico do lugar que essa classe ocupa em termos de produção e de trabalho. E isso poderia ser lido como uma maneira de alienar a classe trabalhadora numa ação da classe dominante para garantir a sua soberania. O Lefebvre ainda complementa que, com a suburbanização, principia um processo de descentralização da cidade. Afastado da cidade, o proletariado acabará de perder o sentido da obra. Afastado dos locais de produção,
o proletariado deixará de esfumar em sua consciência a capacidade criadora e a consciência urbana vai se dissipar. Dessa forma, a classe trabalhadora empurrada geograficamente para fora do circuito, ela se vê desprovida da dinâmica urbana e da sua consciência de classe, enquanto parte essencial do processo de produção. Nesse momento, a gente pode pensar que, ao se apartar do seu papel central no circuito de produção, existe uma tentativa de reduzir a classe trabalhadora meramente à sua força de trabalho, negando a sua capacidade criativa, como ele fala aqui. Então, se a gente pensar a força de trabalho enquanto uma mercadoria, nesse caso, a classe trabalhadora seria entendida apenas como valor de troca e não necessariamente como valor de uso. Seguindo esse raciocínio, é interessante que a gente repouse essas reflexões europeias do Lefebvre sobre o solo brasileiro. E, para isso, a gente recorre, então, aos escritos da Hermínia Maricato, que nos diz que, no Brasil, esse processo de formação da cidade em si mesmo e de empurramento geográfico da classe trabalhadora para os subúrbios, ela está muito relacionada com as formas de produzir moradia, com todas essas ações governamentais também em termos de produção de moradia. A autora ela faz uma crítica forte aos programas habitacionais e a maneira como eles foram implantados no nosso país, com o provimento de uma habitação de qualidade duvidosa para a população de baixa renda, localizadas a enormes distâncias, então, dos centros urbanos e em áreas totalmente desprovidas de infraestrutura e de urbanidade. Enfatizando que se trata de uma maneira de produzir cidade, mais uma vez, focada num valor de troca e não necessariamente no valor de uso, a autora diz que o espaço de residência da classe trabalhadora ou das camadas populares, espaço que se estende por vastas áreas ocupadas por pequenas casas em pequenos lotes, longe dos centros de comércio ou negócios, sem equipamento ou infraestrutura urbana. Essa ocupação é urbana, mas pode-se dizer que é desurbanizada à luz de certas formulações técnicas urbanísticas de planejamento ou mesmo à luz de certas formulações antropológicas. Analogamente, não apenas a própria cidade e a lógica que a produz acabam por apartar a classe trabalhadora da sua possibilidade de fruição da cidade, mas também a própria indústria da construção civil colabora com isso. No texto, a Hermínia Maricato ainda enfatiza que os baixos salários pagos aos trabalhadores da construção civil não possibilitam a garantia de aquisição por parte deles de uma moradia digna para si próprios. Assim, esses trabalhadores que constroem a cidade e as residências da cidade formal se veem desprovidos dessa possibilidade para si mesmo. Por isso que a autora coloca que nos subúrbios a autoconstrução acaba sendo uma das únicas alternativas possíveis para essa classe, que se vê trabalhando na construção das suas próprias casas, nos períodos em que está dispensada de produzir as casas nas quais não vão morar. Por fim, nossas reflexões sobre esse tema, elas nos levam a uma analogia direta entre a produção da cidade contemporânea e essa obra, que é a obra Os Amantes, do Magritte. Então, nela a gente vê duas pessoas que se relacionam, mas que se escondem cada uma por detrás do seu véu. E assim, também a forma como a gente pode entender a cidade central e a cidade periférica que coexistem na nossa cidade contemporânea. Elas são cidades codependentes, por assim dizer, mas cada uma esconde a sua própria essência. E, de certa maneira, mesmo os mecanismos que sustentam essas duas cidades, eles são velados e camuflados pela própria materialidade e pela forma urbana. Então, a gente pensa que o que nos resta enquanto pensadores da cidade é entender as lógicas que se colocam por detrás desse véu da forma urbana. E o fato é que nas reflexões sobre a cidade produtora e sobre a cidade produzida, a gente tem a existência de dois espaços que se tocam, que se trocam, e que mesmo que coexistam, não se amam, tal qual foi citado pelo Calvino quando falava de Valdrado.
É isso, gente. Obrigada. Bem no tempo também, Bianca. Muito bem. Deixa eu fazer a chamada novamente. Faltou a Raquel. Raquel chegou? Vamos ver aqui. Acredito que não. Não vejo na lista, pelo menos nos registros aqui. Bom, sendo assim, ausente, né? Muito bem, gente. Então, a gente vai ficar com essas 4 apresentações e agora, então, passamos à parte de debates, problematizações em relação aos trabalhos apresentados. Vejo aqui no meu relógio, 15h14, a gente tem em torno aí de uns 35 minutos para conversar, né? Então, é o seguinte, antes de eventualmente abrir para qualquer um dos presentes fazer qualquer tipo de observação, eu perguntaria se os próprios expositores têm interesse em uma breve segunda rodada de complementação, diálogo com outras exposições. A preferência seria de vocês, nessa primeira rodada. A Estela teve que se retirar por restrições de saúde. Então, vamos lá. Sara, Marina, Bianca, vocês têm interesse em... Paula levantou a mão. Vamos lá, então. Eu já levantei a mão, falei assim, já que os expositores não estão querendo, por enquanto, se manifestar, deixa eu começar, então, cutucando um pouco os expositores, chamando algumas questões que a gente pode, eu acho que debater aqui. Eu gostei muito das apresentações, né, das 4 apresentações, queria parabenizar as expositoras, a Sara, né? A Sara, eu até me lembrei, eu tenho um orientando que é de Aracaju, que já tinha citado a Sara, que é do ProURB, que já tinha É o citado. Antônio Neto. Isso, Então, que coisa linda. Então, eu gostei da sua apresentação, muito clara, Sara, muito, né, muito clara e mostrando, assim, eu acho muito contundente também nos seus números e nas suas imagens, e também sobre essa reflexão sobre um espraiamento de uma lógica que depois a Marina apontou, né, que ocorre também nos subúrbios, mas que talvez tenha uma face um pouco diferenciada, quando ela acontece em cidades de outro porte que a do Rio de Janeiro, né, que é a metrópole do Rio de Janeiro. Então, achei bem interessante para a gente poder avaliar o que talvez esse processo mostre, né? E depois a Bianca até também, de alguma forma, citou esse espraiamento, né, da cidade, e que talvez a gente possa discutir aqui. Eu achei... Bianca, a sua apresentação da Bianca é linda, muito linda. Ela usa muito bem das imagens, você trabalha muito bem com as imagens, Bianca, e traz também assim uma explanação muito boa, né, sobre um determinado pensamento sobre a produção da cidade, né, que eu acho bem interessante e que merece, eu acho, assim, mas que deixa aberta assim, uma reflexão que deixa aberta alguns questionamentos. Então, eu acho que eu vou começar perguntando a você mesmo, Bianca,
porque quando você fala, primeiro, em centro e periferia, eu acho que aí, até mesmo porque nós vimos 2 apresentações antes que nos mostram espaços que não correspondem, talvez, nem ao centro, nem à periferia, que talvez você comece assim, a aparecer alguns elementos que poderiam, né, a gente refletir aqui, que espaço é esse? Ele é centro? Ele é periferia? Né? Assim, depois também, quando você fala o reflexo de uma ordem econômica, que a cidade é produção de um reflexo de uma ordem econômica, e que a Sara nos mostrou um espaço, determinados efeitos que são causados por uma ordem espacial, aí assim, surgem alguns aspectos para a gente pensar aqui, né? Eu acho interessante. Aí também assim, eu pensei assim, que talvez você também qualificar a periferia como o espaço da carência e da precariedade, talvez esteja reduzindo a periferia, né? Porque a periferia não se reconhece como o espaço da precariedade e da carência só. Ela se entende como muito mais do que isso. Mesmo, né, nós que trabalhamos aqui no subúrbio, a gente sabe. O subúrbio não se reconhece que é o local, pelo menos que, né, tradicionalmente, na época da industrialização, foi o espaço do proletariado, ele não se reconhece como espaço e a Marina pode falar sobre isso, né, Marina? Muito bem. E quando você traz o Ítalo Calvino e pega uma cidade do Ítalo Calvino, que ele reproduz um pouco essa polaridade que você trouxe uma das cidades do Ítalo Calvino. Temos outras cidades dentro da cidade, né, que o Ítalo Calvino nos apresenta também. Então, eu falei assim, eu vou bagunçar aqui, vou trazer alguns assuntos para vocês, de repente, fazerem algumas colocações. É isso. Muito obrigado, professora Paula, pelas provocações. Meninas, vocês têm que reagir e se defender agora. Sim. Obrigada pelo meninas. Que eu já estou, né, em uma outra faixa delas, Jefferson. Menina, né, Jefferson? Mas eu Todas. agradeço o meninas. Bom, eu acho que é bem interessante isso que a Paula traz, né, porque os trabalhos eles têm as suas peculiaridades, né? E a fala, né, de que a periferia ela é vista como um espaço de riqueza, né? Tem uma dualidade, né, nessa questão, porque a gente comumente fica falando o tempo todo que a periferia é um espaço de intensa pobreza, né? Mas pobreza no aspecto da presença do Estado, né? Da qualidade de oferta de serviços públicos, mas tem uma riqueza aí por trás, cultural e social muito intensa, né? Então, acho que a gente precisa abrir um pouco a mente e o olhar para a gente sair desse senso comum, né? Sobre esse olhar periférico. Acho que é bem interessante essa fala, Paula. Muito obrigada. Posso? Por favor. Obrigada.
Eu fiquei pensando, até, Paula, engraçado que quando você falou, a hora que eu fui apresentar aqui, e já na hora que eu fui apresentar e eu falei periferia, eu falei, não parece que já não está mais muito dentro do que a gente pretendia. E é engraçado não, mas é fato, né? Isso que a Sara mostrou, inclusive, que justamente esses espaços distantes do centro estão sendo ocupados de uma maneira, como é que a gente pode dizer? Agora eu já não sei mais, já tem uma confusão de conceito aqui, mas eles estão sendo ocupados pelo mercado em si, e a gente vê isso muito claramente nos condomínios do tipo Alphaville, né, que são distanciados do centro. Então, até que ponto esse conceito de periferia é periferia geográfica ou é periferia social, né? Não sei, acho que vale essa limitação, talvez, né? Ou deixar mais claro um pouco de qual periferia que a gente está falando. Porque ficou claro para mim, pelo menos, que a periferia geográfica e a periferia social são coisas bastante diversas entre si, né? Acho que essa era uma coisa que eu queria comentar, que eu fiquei pensando aqui, e tinha mais alguma coisa que agora eu esqueci de anotar. Eu já lembro, gente, só um pouquinho. Mas a outra coisa era que também esses conceitos vão muito em razão acho que das bibliografias que a gente usou aqui e de quando elas foram escritas, né? A gente tem Chico de Oliveira e Hermínia Maricato escrevendo isso não é atual, né? Se a gente for ver assim, não mais necessariamente corresponde ao que está acontecendo com a cidade agora, não são mais os mesmos processos. Então, acho que vale um anacronismo aí a gente retornar um pouco e localizar essas reflexões no próprio espaço de concepção delas enquanto bibliografia. Acho que era isso. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo. Vou liberar a palavra aqui. Eu não estou identificando ninguém aqui com a mãozinha levantada. Eu vou dar um pitaco, então. Tá. Não, Sara, por favor, vocês têm preferência. A Marina? Marina ou a Sara? Tanto faz, pode ser... Pode falar, Marina, fique à vontade, Okay. que eu já falei. Obrigada. Bom, eu queria levantar alguns pontos assim que já foram também levantados e reforçar a questão, né, que a Paula também falou dessa visão periferia-subúrbio, e também como a cultura suburbana aqui no Rio também é apropriada, de certa forma, pelo mercado e por, enfim, condições fora um pouco da área suburbana, né? Seja o samba, o carnaval, enfim. E uma coisa também que eu queria comentar, eu fiquei bastante impressionada com a apresentação da Sara, que ela mostra, que eu notei aqui, os 59 empreendimentos, né, desde de 1978 a 2021, e a imagem, né, demarcada com esses condomínios, assim, foi bem impressionante, né? Porque fica muito evidente, assim, na cidade, como são pequenos ou grandes feudos que vão se configurando, e realmente é muito impactante. E também, de alguma forma, dialoga com o nosso objeto de estudo, né? Seriam as questões de condomínios, enfim. E também eu queria trazer uma questão relacionada também à reapropriação desses espaços aqui no subúrbio carioca. Muitos condomínios residenciais, esses fechados, introspectivos, né, também, de certa forma, se apropriam de sociabilidades inerentes do subúrbio que aconteciam nos espaços públicos, nas ruas, enfim, mimetizando coisas, aspectos, características suburbanas, seja a sociabilidade nas ruas, a birosca, atividade cultural, isso dentro dos próprios condomínios. Isso, inclusive, aconteceu no condomínio Viva Penha, que eu comentei aqui na apresentação. Então, são diversas formas de apropriação
essa cultura suburbana que vai acontecendo de uma forma segregadora, né? E é isso. Acho que uma coisa que é interessante observar, né, que são conformações diferentes, né, o subúrbio carioca com essa periferia geográfica do bairro Jabotiana que eu trago aqui para a discussão, né? Era um bairro caracterizado, e hoje ainda tem características muito fortes rurais, né? Eu tenho uma imagem que eu não coloquei no slide, que de um lado você tem um condomínio de 18 blocos, 400 unidades habitacionais, e no outro lado da quadra, né, na quadra da frente, você tem um sítio com criação de animais, né, de cavalo, de galinha, né? Então tem uma paisagem muito contraditória, né, no mesmo espaço, né? E aí na quadra da frente você tem uma área de preservação ambiental, né? Então, em termos de localização, né, quando a gente traz os conceitos da geografia, está numa área extremamente periférica. Inclusive, a gente observa uma conurbação com o município de São Cristóvão, né, em que tem uma formação aí de um novo núcleo, né? As nebulosas, como o professor Nestor Goulart traz, né? Os núcleos dispersos, né? As novas urbanizações contemporâneas, né? Mas, por outro lado, não existe uma pobreza social, né? Os moradores dali são moradores de uma classe média, né? As novas famílias que se formam com jovens casais sem filhos, né? ou jovens que vão morar sozinhos, solteiros, que adquirem o primeiro imóvel, né? Talvez muito parecido com o bairro de Campo Grande, né? Se a gente for fazer uma comparação, né? Eu conheço bastante o Rio, porque eu morei aí no meu mestrado, no meu doutorado, né? Então, talvez o Jabotiana se assemelhe a Campo Grande, né? Para vocês terem uma noção, né? Das dimensões. Mas é uma classe média, né? E diferente de Campo Grande, que é um bairro muito tradicional, né? Não é o caso do Jabotiana, porque é uma nova população que tá indo e que está inchando, então não tem aquela identidade com o bairro, né? Então não existe uma cultura de utilizar o espaço público, do encontro social, porque esses novos moradores estão dentro dos seus muros, né? Dentro dos seus condomínios, então a gente não vê essa sociabilização nas praças, até porque quase não tem, né? Então, existe uma pobreza no sentido de oferta de cidade, né? Não tem esgotamento, não tem drenagem, não tem calçada, o sistema viário é extremamente precário, tem um determinado momento que o asfaltamento das vias deixa de existir, e aí vem a pissarra, né? Então, essa característica que a gente observa em um bairro que está totalmente afastado, né? Retomando os conceitos de inserção de empreendimentos habitacionais dos antigos programas, né? Do financiamento do BNH. Né? Então, o discurso, né, que vinha do Minha Casa Minha Vida era que vamos reduzir o déficit habitacional, mas sequer mexeu, né? Não deu nenhum trisco, né? Pelo menos em várias capitais, e principalmente aqui na nossa região metropolitana, o déficit nem triscou, né? de mexer com Minha Casa Minha Vida. Então, acho que é isso. Muito bem. Aqui. Eu acho que as exposições que vocês fizeram são muito provocativas, muito provocadoras, e assimilaram, acho que na mosca,
o espírito desse evento. Quando a chamada, a nominata, vamos dizer assim, do Enamparc, nos convoca a revisar, restaurar, repensar a nossa capacidade de interpretação sobre o urbano, né? E talvez uma das principais lições que a gente tenha que assimilar é que a nossa compreensão sobre os processos urbanos no Brasil, sobretudo no século XX, a partir do século XX, elas precisam ser pluralizadas. Elas não podem ser mais tratadas nos marcos dos estudos clássicos, que têm uma enorme contribuição no sentido do desvendamento das dinâmicas de produção do espaço para alguns territórios muito particulares, a começar pela escala da metrópole e de algumas dessas metrópoles no Centro-Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente, né? As realidades urbanas de outros recortes territoriais e as suas respectivas dinâmicas guardam semelhança, não resta a menor dúvida, mas elas têm particularidades que precisam ser entendidas na sua dimensão, na sua completude, na sua especificidade. Certamente, eu estou fazendo esse introito para recuperar um pouco a problematização da Paula em relação ao tema do conflito da díade centro-periferia. Certamente, esse recurso metodológico ele foi muito valioso para entender o Brasil, principalmente na segunda metade do século XX, a partir do processo de industrialização tardia, das políticas habitacionais, do papel do BNH, da concentração urbana-industrial e outros aspectos. Mas essa clivagem não é mais suficiente para explicar o que é o processo urbanizador contemporâneo no Brasil. E eu diria o seguinte, acho que o marco definitivo de que ela é insuficiente vem de uma contribuição que nós precisamos incorporar mais, que é a da antropologia. E acho que o livro da Teresa Caldeira, Cidade de Muros, embora se reporte especificamente a São Paulo, ele inaugura uma tradição de estudos que precisa ser compreendida naquilo que ela tem de geral, mas também naquilo que ela reclama de especificidade, que é o fato de que não dá para dizer mais que a pobreza está exclusivamente na periferia e que a formalidade está exclusivamente no centro. Inclusive porque houve um deslocamento espacial de adensamentos, de ocupações nas franjas das grandes cidades e que já deixou de ser privilégio das grandes cidades. Eu tenho acompanhado, orientado, feito estudos sobre cidades médias, no caso do interior de São Paulo, e esse fenômeno ele é absurdamente representativo dos novos padrões de produção do espaço urbano nessas cidades, né? E a antropologia urbana, e particularmente a cultura, o recurso teórico, metodológico de ressignificação dos territórios urbanos nos ajudam muito a entender as clivagens territoriais que se dão do ponto de vista dos padrões, dos tipos de assentamento, das políticas públicas de moradia, ordenação territorial e assim por diante. Vocês estavam discutindo aqui, eu me lembrei muito, não só do texto da Teresa Caldeira, que eu acho que é fundamental, mas um outro artigo que está numa coletânea organizada pelo Lúcio Kovarik e pelo Eduardo Marques, em que a Esther Hamburger analisa as ressignificações que a periferia tem de si própria quando elas são retratadas no cinema. É um estudo muito interessante em que ela faz acompanhando populações da periferia de São Paulo que não se enxergam em algumas produções que supostamente tomam o partido da defesa dos direitos dos excluídos. Não só porque a narrativa tem uma simbologia muito particular que lhe é estranha, como também ela não admite a ideia de que ela é um território da infelicidade, que ela é o espaço
da não fruição cultural, da não realização e assim sucessivamente, né? Bom, se eu tivesse que dizer o que a gente tem de permanência, eu acho que a ideia que mais dá conta pela sua amplitude é a ideia, aí eu estou muito imbuído pela influência intelectual do meu antigo orientador, que é a ideia de espoliação urbana, ou seja, a privação de direitos. É isso que continua marcando muito fortemente essa segregação, essa segmentação do território urbano, né? Se não dá mais para falar exclusivamente ou predominantemente em centro-periferia, em torno dessa clivagem, o conceito de privação, a espoliação urbana, acho que permanece muitíssimo contemporâneo, né? Bom, dito isso, deixa eu tentar ser um pouco mais provocativo em relação a vocês especificamente. No caso do estudo sobre Aracaju, apresentado pela Sara, você concluiu dizendo que, de forma normativa, que se espera um planejamento real, um planejamento capaz de promover formas de ordenação mais adequadas, mais justas, mais inclusivas, inclusive para superar esses conflitos socioambientais. Mas você falou pouco sobre um aspecto que é o da institucionalidade urbanística. Você falou, mas muito en passant, por exemplo, do plano diretor de Sergipe, de Aracaju, desculpe. Por exemplo, os instrumentos urbanísticos clássicos que foram instituídos no novo marco institucional da política urbana, os princípios da Constituição de 88, os instrumentos do Estatuto da Cidade, como é que eles estão dispostos no plano diretor local? Um exemplo bem objetivo, Sara, tem ZEIs, foram regulamentadas, elas podem ser aplicadas, porque elas são um instrumento valiosíssimo de incorporação, de regularização fundiária, de promoção de acesso de infraestrutura, de correção de rotas em termos de adoção de parâmetros específicos para essas populações mais vulneráveis e assim por diante, né? Não só, mas tem PEUC. A nova lei da mobilidade urbana exige plano diretor de mobilidade para romper essas barreiras da exclusão territorial e assim sucessivamente, tá? Segunda coisa, agora para a Bianca. Bianca, essa recuperação, esse exercício de revisitar esses autores clássicos que você fez no seu trabalho, que você apresentou aqui, você não acha que a gente precisaria exigir ou reivindicar, ou provocar os nossos estudos de forma a colocá-los em xeque em relação à realidade contemporânea que marca a urbanização brasileira? Eu adoro Lefebvre. Acho que o direito à cidade é e o universo sobre o qual ele lida não é a realidade urbana brasileira. Ainda que ele sirva para nós normativamente para pensar a difusão do acesso à cidade, nós estamos falando de um momento da história do capitalismo que o proletariado industrial já quase não mais existe, porque o que predomina hoje é o capital financeiro. E a sua associação ao capital imobiliário produz novas formas de produção do espaço, né? Então, a gente tem um desafio intelectual e empírico enorme para colocar na ordem do dia esse legado intelectual valiosíssimo a partir de estudos que sejam capazes de fazerem uma mediação com a nossa realidade específica, né? Por último, eu sei que eu estou me alongando aqui, eu estou usando a prerrogativa de coordenador da mesa, mas você desculpe, é o privilégio que às vezes vale a pena. E, por último, uma provocação específica aqui à Marina. Marina, você mencionou 4 intervenções de remanescentes industriais para chegar ao seu estudo de caso, que é o da Vulcan. Me corrija se eu estiver errado. A gente não consegue identificar um padrão específico que valha para todos esses empreendimentos de reconversão. Mas tem uma característica que é comum.
em todos eles. Vou exagerar no argumento, mas eu acho que vale a pena. É a ausência do Estado na regulação. Em todos eles. Você tem shopping, você tem empreendimento da MRV, você tem habitação social de mercado, você tem reestruturação, reconversão de usos que eram industriais para uso residencial, você tem mecanismos de reurbanização que são pontuais, mas em todos eles o que me chamou muita atenção é o seguinte: cadê o Estado? Cadê a política pública? Não só de regulação, como também de redirecionamento de formas adequadas de adensamento sob o interesse público nesses remanescentes industriais. Desculpem se eu me estendi muito, mas, enfim, foi um conjunto de questões que me apareceram aqui que eu achei que valeria a pena colocar em discussão. Eu ter ficado calada até agora, de repente, olha, trouxe muita coisa para a gente pensar. Trouxe até um livro que eu gostaria, depois que ele colocasse aqui no chat, a referência do Kovarik. Posso começar, então? Jefferson, obrigada pelas questões, né? Eu acho que é bem interessante. Eu realmente passei rápido, porque eu fiquei com medo de ultrapassar o tempo, né? Acho que é importante a gente falar sobre isso, porque, apesar de reconhecermos, né, a riqueza dos instrumentos do Estatuto da Cidade, aqui em Aracaju, eles não são efetivados, Jefferson, porque o nosso plano diretor ele foi aprovado em 2000, e com o processo iniciado em 95. Tá? Obviamente, a gente sabe que o Estatuto da Cidade definia um prazo para revisar os planos diretores anteriores à sua lei, né? Mas Aracaju ela não teve isso encerrado, né? Nós já estamos na terceira tentativa de revisão do plano diretor de Aracaju, né? E nossa legislação urbana está extremamente defasada, né? Afinal, já se passaram cerca de 30 anos da primeira discussão da lei, né? Aracaju ela tinha um outro cenário totalmente diferente, né? Eu já fiz essa comparação e é bem interessante mostrar como era a cidade em 95 e que cidade é essa que a gente ainda está com essa mesma legislação, né? Então, esses instrumentos, GEIS, APEUC, a outorga onerosa do direito de construir, né, tão importante no tocante ao financiamento urbano, né, aqui, infelizmente, como eu falei ontem na sessão livre do grupo de verticalização que eu participo, estão falidos, né, porque nunca foram implementados. As EIs, nessas ocupações precárias que existem na Jabotiana, elas não são os EIs. Tá? Nós só temos 6 EIs institucionalizadas pelo plano diretor. Tá? Então, esse é um grande problema, né? Esse atraso, né? Da nossa legislação. Assim como também o plano de mobilidade que você citou, né? Nós já tivemos 2 planos realizados, sendo que nenhum foi aprovado pela Câmara dos Vereadores, né? Então, a grande característica que a gente tem e que outros municípios brasileiros têm é esse atraso, né, na legislação, que a gente entende, né, a quem tem servido, né? E no Jabotiana isso fica muito claro, e em outras áreas também, aqui de Aracaju, que esses índices extremamente permissivos e antigos, como o coeficiente de aproveitamento 4, né? Aqui a gente trabalha com gabarito, né? E que é uma legislação que tem mudado frequentemente, né? Não está retratando os interesses de uma cidade que oportunize o acesso à moradia, à terra urbanizada, né?
Então, esses instrumentos não são efetivados aqui na nossa capital, que resulta em uma apropriação forte, né, do capital imobiliário ao bem-querer. Eu costumo falar, Jefferson, que o grande planejador de Aracaju e da região metropolitana é o mercado, né? De excelência, né? De excelência. Que ele que está conduzindo, ele sabe o direcionamento da expansão para cada área. Obrigado, Sara. Perdão. Pode falar. Eu queria completar só da parte que me cabe da provocação aqui. Sobre a questão dessas literaturas clássicas, né? Mas eu fiquei pensando aqui, e é um fato, eu acho que todo mundo aqui já, né, todos nós aqui já passamos por isso em algum momento, mas quando você pega para ler um clássico, você, assim, a gente costuma até sentar diferente, dar uma respirada para você pegar aquele livro, né? Então, acho que a gente mesmo se porta de uma maneira a não ser tão crítico pelo fato daquele livro ser um clássico. Eu, assim, tenho essa impressão que isso acontece com a gente. E o que me fez lembrar até de um livro do próprio Ítalo Calvino, que se chama Por que Ler os Clássicos? Né? Então, essa questão ficou bastante evidente aqui para mim, e eu acho muito interessante isso, porque às vezes é mais a maneira como a gente se porta diante de um livro desse peso, e a gente saber realmente que isso pertencia a uma situação que não mais acontece, mas tentar trazer a validade de todos esses conceitos que foram trabalhados no passado para a atualidade, né? Reformular justamente. Eu até peguei ali esse livro do Calvino, do Por que Ler os Clássicos, e tirei um extrato que eu vou deixar no chat, só por curiosidade, assim, também, porque eu achei interessante. São duas das definições, né, que ele dá para os livros que acho que cabe bastante dentro do que a gente está propondo aqui. São essas duas. O que permanece no tempo vira clássico. Sim. Bom, gostei muito das intervenções do Jefferson sobre a questão da ausência do Estado, né? Eu já penso como, na verdade, sendo uma permissão do Estado, né, para o mercado atuar nesses espaços. Eu vejo que há uma atuação combinada entre mercado e sejam elas legislações municipais, federais, enfim. E até tem um livro interessante, que é o Rio de Janeiro nas Alturas, que mostra essa influência, né, das variações da legislação, principalmente nesse estímulo à verticalização, que é o que também está ocorrendo no subúrbio ferroviário carioca, nesses condomínios. Está mudando completamente a paisagem suburbana, como ela era antigamente, né? Então, eu vejo como sendo não uma ausência, mas como uma permissão e uma ação combinada mesmo, né? É um ponto de vista. Eu acabei de ver aqui que a Beatriz, muito timidamente, tinha se inscrito pelo chat, mas é que você não tinha levantado a mão, Beatriz, desculpe. Não, foi depois. Eu vi que você tinha muito a agregar, e aí eu deixei para o chat, porque se não desse tempo, eu ficava por último. Será que dá tempo de uns minutinhos? Porque eu acho que eu já fui... Pode. Dá? Você acha que dá? Não, dá. Diga e a gente fecha depois da sua... Combinado. Eu já fui muito bem contemplada pelas suas considerações. Primeiro, eu queria parabenizar, né, pelas apresentações. E eu fiquei muito interessada no trabalho. Logo que eu soube que eu estava como moderadora nessa mesa, eu fiquei muito interessada no trabalho da Marina com a professora Paula,
porque eu estudo a preservação do patrimônio ferroviário. E aí, logo que que vocês começaram a apresentar, a mostrar, eu fiquei na dúvida, e eu acho que por isso que o Jefferson colocou, né, que não tem uma clareza no que é essa reconversão, assim, são vários tipos de transformação. E aí eu fiquei assim, será que é a reconversão do edifício com um novo uso, ou é de uma área que vai ser desconsiderada, o edifício vai ser desconsiderado e a área que vai ter um novo edifício, porque em alguns eu vi que pressupõe uma demolição para uma construção de um novo prédio, e, por exemplo, no Shopping Nova América, é um aproveitamento do edifício. Então, para mim, isso foi uma coisa que me fez questionar assim, o próprio uso do termo reconversão como uma coisa única, né, assim, tanto para o edifício quanto para a área. E aí eu acho que seria legal, assim, vocês explicarem o motivo com certeza tem um motivo, né, para esse uso, porque o meu olhar fica muito mais no novo uso daquele patrimônio. E aí, uma coisa que o Jefferson comentou, assim, que as diferentes escalas, né? Vocês estão falando de um subúrbio do Rio de Janeiro, e o meu estudo é a preservação de cidades, do patrimônio ferroviário em cidades de pequeno porte, como isso acontece, que geralmente essas áreas ferroviárias estão ligadas com o rural, né? Assim, diretamente ligadas com o rural. E aí foram muitas coisas que foram aparecendo que eu achei muito interessante o trabalho e essa comparação. Eu acho que é riquíssimo essa troca que vem, principalmente que vem depois, né? Obrigada. Paulo, você quer falar ou eu posso? Eu posso falar só eu acho que assim, eu acho que essa é a grande oportunidade que se abre, às vezes, num seminário dele. A Bianca também estuda o patrimônio industrial. Então, para além desse trabalho que ela fez, né, ela também estuda o patrimônio industrial. Então, nós temos algumas vertentes do nosso trabalho, né, então, como de início, Beatriz, o nosso interesse é muito menos na reconversão, né, isso da pesquisa, porque agora a Marina está interessada nas reconversões, mas de início nós estamos muito mais interessados nos remanescentes que realmente estão inativos. Nesses espaços esvaziados, que estão esvaziados e que estão ociosos ali né, no tecido, é que a gente estava vendo mais potência. Mas eu acho que, assim, como o nosso tempo se esgotou, eu acho que vale depois a gente pensar num seminário que trate do nosso objeto de estudo. Só isso. Seria demais, porque eu tenho me questionado muito nisso, né? Como pode haver um uso em um local que não tem um uso atualmente, principalmente que está na área rural, né? Então, o que fazer com aquele edifício que é tão importante para a memória e que já está lá, né? Então, muito legal, vou procurar, até se vocês tiverem um grupo, eu quero procurar para a gente conversar mais. Acho que se tivesse uma mesa de patrimônio industrial aqui, a gente não ia se achar. A gente tem que se achar nessa aqui. Muito bem, pessoal. Estamos no limite do limite. Muito obrigado, parabéns a todas as expositoras, foi muito legal. E vamos para a sequência agora, né? Obrigada a todos também. Prazer em conhecê-los todos. Obrigada, gente. Prazer. Prazer. Obrigada a todos, foi joia. Prazer, Paula. Um abraço. Prazer, Sara. Nos veremos na dissertação, na defesa, Antônio. Toda a expectativa. Então, estaremos juntos. Tchau. Tchau, um abraço. Tchau a todos. Tchau. Meninas. Tchau, Bye. Jefferson. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.